Boa noite. Boa noite, Davis. Amém. Deus abençoe vocês também. Ó, o Toninho tá aí, a Gláucia. Daqui a pouquinho a gente começa. 1 Samuel, capítulo 8. Rejeição ao Senhor. É o tema da mensagem da devocional de hoje, tá bom? Em breve a gente vai iniciar aqui. Muito bem, vamos iniciar então. Vamos ter uma palavra de oração e em seguida eu farei a leitura aí do capítulo 8 de Samuel. São 22 versículos, mas nós vamos fazer uma leitura bem gostosa de ouvir, tá bom? Um texto muito bom. Boa noite Débora, boa noite Paulo, Ingrid, boa noite. Tô com saudade da minha esposa, da minha bebê. Vamos começar aqui, vamos fazer a leitura então? Abram aí. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, porque aprove ao Senhor que aqui estivéssemos nesta noite. Ó Deus, que o Senhor proporcione tudo aquilo que é necessário para que possamos, Pai, continuar fazendo as nossas devocionais, transmitindo, Pai amado, os nossos estudos, ó Pai, e o quanto antes providencie para que nós possamos nos reunir novamente nos cultos, Pai, dentro da igreja. Que nós possamos, Pai, estar pessoalmente unidos. Ilumine os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos estar abertos para a Sua palavra, que é a verdade, nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler 1 Samuel, capítulo 8. Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos do Senhor, pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. No versículo 22, então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Amém? Rejeição ao Senhor. Esse é o tema da devocional, dessa mensagem de hoje, dia 25/3, quarta-feira. Nós não estamos nos reunindo ainda aqui no nosso prédio, mas eu creio que em breve o Senhor nos dará essa alegria de podermos nos reencontrar novamente, pessoalmente. Amém? Cerca de 20 a 25 anos se passaram entre os acontecimentos que foram registrados no capítulo 7 e os acontecimentos do capítulo 8. Samuel era um homem idoso, ele estava prestes a sair de cena, e quando já ia surgindo em Israel outra geração, com líderes novos e cheios de novas ideias, cheios de inspirações. A verdade é que a vida continua, as circunstâncias mudam, e o povo de Deus deve ter sabedoria para se adaptar a novos desafios, mas sem abandonar as antigas convicções. Assim como muitos outros líderes de Israel, em sua velhice, Samuel ele foi obrigado a tomar algumas decisões difíceis. Entregar o povo na mão de outro rei foi uma terrível decisão que Samuel deveria tomar. Mas, mesmo com dor no seu coração, Samuel decidiu obedecer ao Senhor. Percebe-se que a nação de Israel era, na verdade, um conjunto de várias naçõezinhas, de vários estados, vários países, várias regiões, que formavam uma confederação aparentemente informal, mas elas eram soberanas. E esperava-se que cada tribo buscasse ao Senhor e a sua vontade. Como nação, o Senhor abençoou Israel, e individualmente Deus também estava disposto a abençoar Israel. E nós, como nação, eu creio que o Senhor tem por objetivo nos abençoar, e individualmente eu creio que o Senhor tem prazer em nos entregar as suas bênçãos. Mas aí nós vemos, olhando para Israel, Deus Israel, o coração daquele povo não estava inclinado a adorar o seu Deus e o seu rei. Então Israel faz uma reivindicação. Israel pede um novo rei ao Rei dos Reis. Entendendo então que Israel precisava de um novo governo,
central, um governo mais forte. Os anciãos apresentaram a Samuel o seu pedido, e junto com o pedido de um novo rei, esses anciãos, eles apoiavam esse pedido com 3 argumentos fortíssimos que com certeza deixaram triste o coração desse sacerdote, de Samuel. O primeiro argumento era que ele estava velho e não tinha sucessor algum. Então, Samuel, o senhor já está velho, não há sucessor. O segundo argumento é que os seus filhos não eram piedosos, como você foi. Os seus filhos aceitavam subornos. Os versos de 3 a 5 nós lemos sobre isso. O que me causa tristeza, e eu creio que todos aqueles que conhecem a história deste homem devem também se entristecer, e lembrar juntamente com Samuel, nós temos a história de Eli lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Estes 2 homens tinham algo em comum: os seus filhos não seguiram ao Senhor. Quando nós olhamos para Eli, no versículo 29 do capítulo 2, você fazendo essa leitura, você vai perceber que Eli ele foi complacente com os filhos que viviam em rebeldia. Eli passava a mão na cabeça dos teus filhos. Eli não agiu como deveria agir quando os seus filhos estavam pecando contra o Deus de Eli. Será que nós não nos parecemos com Eli em alguns episódios de nossas vidas? Será que o Senhor está falando comigo nesta noite? Além de convivência com os pecados de nossos filhos, talvez, será que nós não estendemos, prestemos atenção, levamos? A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Muitas vezes nós estamos diante de atitudes erradas daqueles a quem o Senhor nos colocou como responsáveis e passamos a mão na cabeça, assim como fez Eli. Que triste para Eli e que triste para o pai, para o líder que passa a mão na cabeça do seu liderado, aquele a quem o Senhor colocou sob sua responsabilidade. Quando nós olhamos para Samuel, que também teve os seus filhos longe dos caminhos do Senhor, nós assemelhamos a vida daquele homem, daquele líder, do responsável por sua família, que tem passado tempo demais longe da sua casa. Daquela mãe que tem, mesmo estando no seu lar, deixado de cumprir o seu papel e abandonado os seus filhos. Samuel ele percorreu todo Israel, cumprindo o seu ministério. Os teus filhos ficaram numa cidade chamada Berseba, e não é para menos, com a vida corrida e agitada de Samuel, os teus filhos ficaram longe dele. Sendo assim, era muito difícil que Samuel, era quase impossível que Samuel pudesse então corrigir os seus filhos, pudesse cuidar dos seus filhos diante de algumas decisões erradas que eles estavam tomando. A ausência de Samuel provavelmente contribuiu para a decadência espiritual dos teus filhos. Mas Samuel estava longe. Será que Samuel sabia da vida dos teus filhos? Como que Samuel se portou diante disso? A Bíblia não deixa muita coisa, mas é provável que ele tinha conhecimento sim, uma vez que os anciãos que chegaram até Samuel sabiam do estado espiritual, da vida que os seus filhos levavam. E você, tem negligenciado o ministério que o Senhor nosso Deus te deu? Será que você não anda meio distante dos teus filhos? Você, esposa, será que não anda um pouco distante do seu cônjuge? Como anda a sua vida no seu lar? Vamos aproveitar esse momento para fazer essa reflexão. Estar perto não significa se fazer presente. Ainda mais nos dias de hoje, com tanto entretenimento e o grande avanço da tecnologia. Se lembre disso. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Há muitas famílias que estão
juntas no seu lar, mas estão ausentes da vida do seu próximo. E essa ausência, essa negligência de responsabilidade dos líderes desse lar pode causar uma tragédia na vida dos teus filhos e, consequentemente, na vida da sua família. O terceiro argumento que deixa muito triste Eli, ou Samuel, é que quando os anciãos pedem para ele ter um rei, os anciãos dizem exatamente assim: como o tem todas as nações. Capítulo 8, verso 5 e verso 20. Esses líderes estavam esquecendo de que a força de Israel deveria ser diferente da força das outras nações. Na verdade, esses líderes sabiam do tamanho Deus que eles tinham, mas eles não estavam contentes com isso. Eles queriam ser igual aos outros. Eu lembro da frase que minha mãe dizia para mim: filho, vai colocar uma blusa. E eu dizia para minha mãe: mas está todo mundo sem blusa? Ela dizia assim: você não é todo mundo. E Deus faz isso conosco. Não importa como as pessoas estão agindo. Não importa se o meu vizinho, que não serve ao Deus que eu sirvo, tem uma vida mais próspera do que a minha. Não me interessa se aqueles que não servem o Deus que eu sirvo estão vivendo de uma vida diferente da minha e que de certa forma me atrai. Eu não preciso olhar para o gramado mais verde do vizinho se ele não serve o Deus que eu sirvo. Não importa quão bem estejam as pessoas, as nações que não servem o Deus que nós servimos. O que importa é que nós estamos com o nosso Deus. Os israelitas eram o povo da aliança de Deus. Deus era o rei deles. Eles tinham um rei cuja glória habitava no meio deles. Eles não tinham um rei inacessível. Eles tinham um rei que era acessível. Um rei que falava com eles. O rei que levantou homens, levantou líderes para abençoar o seu povo. Eles tinham lei, eles tinham um rei cuja sua lei era a sua própria sabedoria. Deus escrevia a lei cujo o povo de Israel deveria seguir. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Tem coisa mais abençoadora do que isso? Mas o que acontecia é que aqueles anciãos se preocupavam mais com as questões de segurança nacional, de proteção contra os inimigos ao seu redor. Eles se lembravam dos filisteus, que ainda era uma nação poderosa. Eles se lembravam dos amonitas, que também representavam uma ameaça para eles. Israel não tinha um exército permanente e não tinha um rei físico, uma pessoa para comandá-lo. Os anciãos, aquele povo se esqueceu de que o Senhor era o rei de Israel. Que Deus era aquele que dava ao seu povo o exército e a capacidade de derrotar os inimigos. E eles falaram tudo isso, e eles chegaram diante de um homem que tinha profunda percepção espiritual e sabia que essa reivindicação era sinal de decadência espiritual. Os líderes estavam perdendo a sua fé. Eles estavam perdendo a sua visão espiritual. Os líderes estavam apaixonados pelo mundo. Crentes perderam e estão perdendo a sua visão espiritual. Há muitos cristãos que estão mais empolgados com os entretenimentos. Há muitos cristãos que estão mais empolgados e estão mais inclinados a seguirem líderes que não temem ao Senhor, a seguirem cantores que não temem ao Senhor, a seguirem falsos profetas. Esqueceram do Deus que eles servem, esqueceram do Deus de Israel, esqueceram daquele Deus que proporcionou a eles a vida eterna. Esqueceram de um Deus que entregou seu Filho unigênito, que encarnou aqui, que viveu as mesmas paixões que eu e você, que sofreu muito mais do que eu e você,
que derramou seu sangue numa cruz para nos salvar. Mas o povo não quer isso. O povo quer farra. O povo quer viver de uma vida dissoluta. O povo está olhando para o vizinho, está olhando para os amigos. Os jovens iniciando a sua vida secular na faculdade, né? a sua vida universitária, acadêmica, estão perdendo o foco. Estão olhando mais para as coisas do que para Deus. Cuidado, cuidado. E essa história de Israel não era inédita. Lá em Êxodo, nós vemos o povo esperando Moisés descer daquele monte. No primeiro versículo, eles dizem: vamos fazer logo os nossos deuses. Não conseguimos mais esperar. Depois do fracasso que eles também sofreram lá em Cades Barnea, em Números capítulo 14, você vai ver isso. Eles disseram assim: levantemos um capitão e vamos voltar para o Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito. Eles viveram sob o jugo do faraó. Foram escravizados, torturados. Deus os livrou de lá. E ainda assim eles pediram para voltar para o Egito. Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou do lamaçal de lodo. E a primeira luta, a primeira prova que nós passamos, nós pedimos para voltar para o lodo. Para voltar para o tempo de humilhação. Para voltar para o tempo de escravidão. A verdade é que sempre que uma liderança entra em decadência espiritual, o povo de Deus se torna mais parecido com o mundo e usa os métodos e os recursos do mundo para tentar realizar a obra que só através do Espírito Santo de Deus pode ser realizada. Não tem como fazer nada para Deus. Não tem como realizar algo que Deus quer que seja realizado sem que seja através do Espírito e da direção de Deus. Os israelitas do tempo de Samuel, apesar de saber quem Deus era, eles não mais acreditavam que Deus poderia derrotar os seus inimigos. Nós, muitas vezes, perdemos a noção das coisas a ponto de deixar Deus de lado e tentar resolver as coisas com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. Proteger o povo do modo que eles escolheram, que era confiar no homem. E muitas vezes as nossas lutas fazem com que nós percamos, deixamos de olhar para aquele que nos dá força, aquele que nos enche de energia e vigor e de ousadia, e tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Deus nunca se surpreende com as nossas atitudes. Deus também não fica sem saber o que fazer quando nós erramos. Salmo 33, versículos 10 e 11, a palavra diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração dura por todas as gerações. Há inúmeras evidências ao longo do Pentateuco, lá os primeiros 5 livros da Bíblia, de que um dia Israel teria um rei. E esse rei deveria vir da tribo de Judá. Mas o povo pede um rei, pede um rei, pede um rei. E não era errado pedir um rei. Deus havia prometido a Israel que daria a Israel um rei. O problema é que o povo queria um rei imediatamente. E naquele momento ainda não era o tempo de Deus para dar um rei a Israel. Mas o povo quer um rei. Não importa. Eles olham para todas as nações e dizem: todos têm um rei. E nós ainda não temos um rei. O meu vizinho tem muito mais do que eu. Não me importa. Porque por mais riqueza e abundância material e terrena que ele tenha, se ele não tiver o Deus que eu tenho, de nada vale. Não tem valor nenhum. Colossenses capítulo 3, versículos 1, lá no comecinho de Colossenses, a Bíblia fala que o nosso tesouro é celestial. As coisas que nós devemos nos preocupar, se é que nós já ressuscitamos com Cristo, se é que nós somos novas criaturas, nós devemos nos preocupar com as coisas do céu, porque as coisas terrenas, a traça, a ferrugem vai levar.
Saul era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Esse foi o rei que Israel escolheu. Só olhando para a tribo de Benjamim, nós já saberíamos, conhecendo a história, que dali não viria um rei. Que o rei de Israel viria da tribo de Judá. Mas o povo não queria saber. O povo queria mais, era um rei. Olha, o maior julgamento, o maior pesar de Deus na vida do crente é deixar o crente fazer o que ele quiser. Quando Deus nos entrega a nossa própria sorte, não há coisa pior para nós. Então cuidado com o que a gente pede, cuidado com aquilo que você busca, cuidado com as suas reivindicações, cuidado com as suas insistências. Talvez é parar e dizer ao Senhor: Senhor, será que eu estou orando certo? Será que o que eu estou pedindo é realmente aquilo que o Senhor quer? Eu olho para a minha volta e eu vejo tantas coisas sedutoras que me faz encher os olhos e às vezes eu me pego pedindo ao Senhor isso. Será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E se é isso que o Senhor tem para mim, será que este é o tempo do Senhor para mim? Olha, o que vai acontecer ali a partir do versículo 10 até o versículo 22? Deus vai mostrar para Israel o preço de um rei ao qual Deus não havia preparado para eles. Então nós lemos lá as coisas que sobreviriam sobre ele. Acompanha aí, no versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Continua aí no versículo 12. E os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Olha aí o que Deus está dizendo para ele. Vocês querem o rei? O rei vai fazer de vocês escravos. Olha o versículo 13. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. A palavra de Deus diz: e tomará. Não vai ser uma solicitação, não vai ser um pedido, vai ser uma convocação. Me dê as tuas filhas, me dê os teus filhos mais fortes, me dê aquilo que vocês têm de melhor, porque eu sou o rei de vocês e agora vocês serão os meus súditos, os meus escravos, e farão aquilo que eu quero que vocês façam. A palavra-chave aqui é tomar e não dar. Os melhores jovens serviriam no exército e nos campos do rei. As suas filhas seriam as cozinheiras do rei, as padeiras do rei. Ele tomaria propriedade, a parte de suas colheitas, a fim de alimentar os oficiais e servos. Tudo que o povo de Israel conquistou, tudo que eles ganharam de Deus, seria tomado pelo rei. O Senhor nos entregou grandes coisas, o Senhor nos entregou grandes bênçãos, e não há porquê nós queremos viver uma vida igual daqueles que não têm o Senhor. O diabo tem tomado muitas coisas de muitos crentes. A alegria de viver. O diabo tem tomado a sua paz, olhado para a vida que o ímpio tem levado. Apesar de tais aspectos não terem ficado muito evidentes nos reinados de Saul e de Davi, certamente se tornaram patentes no tempo de Salomão. Chegou um dia em que o povo clamou pedindo alívio do jugo pesado que esse rei havia posto sobre os israelitas para manter a glória do seu reino. Olha só. Saul reinou, Davi reinou. No tempo do rei Salomão, o povo pede misericórdia para Deus. Senhor, me ajuda. Não estamos mais aguentando viver dessa forma. Porque para sustentar um reinado de um ímpio,
estabelecido por um homem que não era aquele cujo Deus haveria de dar, custou muito caro para o povo de Israel. E nós temos nos tornado súditos do mundo. E o peso, o custo tem sido muito alto. O povo havia insistido que queria um rei. E sabe o que aquilo revelava? Revelava que a prioridade dos israelitas não era agradar a Deus. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas, exigimos tantas coisas e viramos as costas para Deus por causa de tantas coisas, que isso só revela uma coisa: nós não estamos nem aí para Deus. O povo queria alguém que os julgasse. Deus fazia isso. E julgava muito mais leve. O povo queria alguém que combatesse as suas batalhas. E Deus não fazia isso, mas fazia com a certeza da vitória. O povo queria alguém que eles pudessem ver. Oh, meu Deus! Alguém que eles pudessem seguir. Aquele povo considerava difícil demais confiar num Deus invisível e obedecer os seus mandamentos, que apesar dos pesares eram maravilhosos. Apesar de tudo que o Senhor havia feito por Israel, desde o chamado de Abraão até a conquista da terra prometida, eles deram as costas para Deus, o Deus Todo-Poderoso, e escolheram se sujeitar ao governo de um frágil ser humano. Deus nos abençoa dia após dia. E muitas vezes nos vemos cometendo atos que revelam o nosso descaso a Deus. O Senhor, Ele não cansa em nos abençoar. E nós podemos até fazer um trocadilho aqui. Não cansamos em desagradar ao Senhor. E nós colhemos os frutos das nossas más escolhas, assim como o povo de Israel colheram os frutos da péssima escolha que eles fizeram, da péssima exigência que eles fizeram, do péssimo desejo que tinha no coração deles. Meus irmãos, as nossas ações revelam o nosso coração. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem buscado a Deus? O que você tem exigido de Deus? Isso revela aquilo que está no seu coração. E aquilo que está aqui reflete a minha pessoa. Esse sou eu. As minhas ações mostram quem eu sou. Os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas lutas vão refletir a minha pessoa. Quem você é? Você é aquele que rejeita o Senhor? Não é difícil que nós cristãos, em meio a angústias e pressões, tenhamos alguns lapsos, algumas ações que revelam uma certa rejeição. Mas olha, nós temos um Deus amoroso. Aquele povo clamou a Deus. E nós vemos na história de Israel. Eles pecavam contra o Senhor. Quando eles sentiam a mão forte de Deus, eles clamavam por misericórdia e Deus concedia a eles misericórdia. Então, se você anda fora dos caminhos do Senhor, se você tem buscado aquilo que o mundo tem proporcionado, se você tem negligenciado a mão poderosa de Deus, o reinado de Deus, se você tem negligenciado o senhorio do nosso Deus na sua vida, volte-se a Ele agora. Diga a Ele: Senhor, estou arrependido. Eu percebi durante essa trajetória que andar longe dos teus caminhos tem me causado dor, que andar longe dos teus caminhos tem me causado angústia e sofrimento. Eu não quero mais. Aquilo que eu buscava, eu não quero mais. Eu estou deixando neste momento. E agora, meu Deus, eu clamo ao Senhor: misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, olha para mim. Estenda as tuas mãos poderosas em meu favor. E inclina os teus ouvidos, porque diante do Senhor está alguém que está totalmente e completamente arrependido, sinceramente arrependido. Me ajuda, Senhor. Me salva, Deus. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, por mais que você desfrute de todas as bênçãos terrenas, haverá um dia em que você vai perceber que nada disso pode gerar
uma eterna e sublime felicidade. Se você anda longe dos caminhos do Senhor e nunca deu um passo em direção a Ele, aproveite essa oportunidade que você está assistindo aí e diga a Deus: Senhor meu Deus, eu sou um pecador e não posso me salvar. Eu estou arrependido dos meus pecados. Me ajuda. Eu confio na morte substitutiva de Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar. A pena que estaria sobre a minha vida esteve sobre ele. O sangue que ele derramou, as dores que ele sentiu, é consequência do meu pecado. E eu creio que Jesus Cristo pode me salvar. Eu creio que pela morte e ressurreição do Messias de Israel, eu posso ser salvo. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu sei que esses pecados me levarão para o inferno, uma eternidade longe do Senhor. E eu não quero viver essa eternidade longe do Senhor. Eu sei que toda a alegria que eu tenho aqui é momentânea. Eu estou buscando a alegria eterna. Me salva, Deus. Me salva no Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos neste momento diante da Tua palavra, diante do Teu povo. Nós estamos, ó Pai, clamando ao Senhor nesta noite por misericórdia. Aqueles que rejeitaram o Senhor e que rejeitam o Senhor. E eu creio, Pai, que não há uma oportunidade melhor e maior do que esta, neste momento, de se voltar a Ti com o coração, Pai amado, contrito, pedindo pela Tua misericórdia, pedindo pela Sua salvação, pelo Seu resgate, pelo Seu cuidado. Pai, se existe alguém que nos ouve neste momento e gostaria de colocar novamente a sua vida nas mãos do Senhor, retornar aos caminhos que outrora abandonou, que o Senhor, Pai amado, conceda a ele este privilégio, esta graça. E também eu te peço, Pai, se existe alguém que nos assiste neste momento e nos ouve, que em algum momento da sua vida teve um contato com a sua palavra, que seja esse o primeiro contato, e ouvindo o Senhor, chamando a ele, para que ele se arrependa dos teus maus caminhos, porque o Senhor quer salvá-lo. E esta pessoa se encontra neste momento arrependida dos teus pecados, clamando por misericórdia do Senhor e querendo a salvação no teu Filho Jesus Cristo, depositando toda a confiança mediante arrependimento nele, que o Senhor, Pai amado, neste momento, possa conceder a esta pessoa aquilo que o Senhor outrora me concedeu, a salvação eterna. Salva, Pai amado. Salva este que clama neste momento por salvação, por misericórdia. Salva, Pai amado. Tira do inferno, Pai amado, aquele que está a caminho do inferno neste momento. Nos ajuda, Senhor, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, a viver uma vida de retidão, abandonando tudo aquilo, Pai amado, fazendo vistas a tudo aquilo que o mundo nos oferece, rejeitando, Pai amado, de fato e em verdade, aquilo que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração nesta noite e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. O nosso culto continua. E nesse momento nós vamos vamos compartilhar aqui os nossos pedidos de oração. Eu tenho aqui alguns pedidos de alguns irmãos que já fizeram. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês para vocês orarem aí na sua casa. E lembre-se, vamos aproveitar aí para tirar uma foto da família aí, participando desse momento de devocional aqui. Primeira Igreja Batista Bíblica em Umuarama. Deixa eu olhar aqui os pedidos. Meu Deus. Só mais um instante. Vamos lá. Olha lá, já tem umas fotos aqui já ainda, do pessoal assistindo. Eita, glória a Deus. Olha lá, vou começar aqui pelos primeiros pedidos, tá bom? Vão escrevendo aí. A Sueli Neide, lá de São Paulo, ela está pedindo oração para Deus nos dar saúde. Vamos orar.
A irmã Inocência, pedindo oração pela família. Ela está passando por uma gripe. Olha, vamos orar pela nossa irmã aí. E também pelos nossos irmãos em Cristo e amigos. Esse é o pedido da nossa irmã Inocência. A nossa irmã Patrícia. Olha só, oremos em favor do nosso presidente. Que Deus, em sua infinita graça, lhe dê sabedoria para administrar o nosso país. Olha, neste momento, e que toda obra maligna que esteja contra ele caia por terra, amém? Vamos orar assim. Oremos também, a Patrícia continua, a nossa irmã, pela proteção e sustento físico e espiritual do povo de Deus neste momento de caos mundial. Amém, irmã Patrícia, vamos orar. Nossa irmã Gláucia pede oração pela sua família e que Deus conserve a saúde, a nossa saúde, e nos livre de todo mal. Pelo trabalho do Cleiton, seu esposo, nosso irmão Cleiton, que possa ser abençoado pelo Senhor e pela igreja do Senhor. Amém. Estamos vendo agora, vamos ler aqui a oração da nossa irmã Jéssica. Peço oração a Ana Laura, que antes de chegar o coronavírus no Brasil, ela já estava sofrendo e não estava querendo ir à escola. Olha aí. Pois ela estava com medo e dizia que estava passando mal para poder não ir. Triste. É que as crises de ansiedade dela passe logo. E ao nosso país, família e igreja. Então vamos orar aí pela Ana Laura, né? Essa criança que tem passado por essas lutas aí. Vamos orar sim. A Gláucia, olha só, novamente, olha. Ela está pedindo oração pela sua mãe Edinalva e o seu pai Jesuíno. E pedem oração pela saúde e família. Um irmão, o nosso irmão Jesuíno, acaba de falecer em São Paulo e deixa esposa e filha adolescente. Orem por nós, por consolo e conforto do Senhor. Então vamos orar pela família do nosso irmão Jesuíno, da nossa irmã Glaucia, o Paulo, né? Pedindo a graça de Deus e consolo do nosso Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Para consolar essa família. Irmã Glaucia, que Deus possa consolá-la e consolá-los. Paulo, pedimos oração pela saúde mundial e que os governantes e o povo se dobrem diante da potente mão de Deus. Paulo ainda, por cada um da igreja que assim como eu é do grupo de risco e que primeiro Deus nos proteja e que dê sabedoria aos responsáveis, polícia, bombeiro, pessoal da limpeza, o governo, etc. Amém? Vamos continuar orando sim, Paulo. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Eu, Elias. A Débora, lá, a Laura. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Marcelo. Oração pela sua família. Vamos orar. Olha aí o Joelson. Estamos aqui. Eu e o Cauã pedimos oração pela nossa família e pela situação do mundo. Amém, Joelson? Vamos orar sim. A Ivete, a minha mãe lá de São Paulo. Oração para a mãe da Vera. A dona Mauricéia, que está internada, grave. Verdade, tem uma senhora lá em São Paulo que está em estado grave na UTI. Vamos lembrar dela. Oração pela família e conforto em meio às dificuldades. O Paulo aqui. O que mais? Deixa eu ver se tem mais aqui pedidos. Muito bem, eu acho que são esses os pedidos que nós precisamos orar, lembrar aqui agora. Deixa eu ver se passou algum que eu não li. Quem mais? Tem algum pedido aí que os irmãos gostariam de compartilhar? Algumas bênçãos do Senhor, olha só, eu tenho aqui uma bênção para compartilhar com os irmãos. A bênção é que semana que vem minha família vai estar aqui em Umuarama, graças a Deus. E amanhã está chegando a nossa mudança. Eu e meu pai estamos aqui com a ajuda do Elias, da família da Patrícia aqui, do irmão Elias. O Isaías esteve hoje lá também, mexendo na parte elétrica da casa. Olha, meus irmãos, a coisa está saindo, hein? Estamos chegando com tudo aqui. E temos muitos projetos aqui para a nossa igreja. Deus tem nos abençoado. Deus tem colocado grandes coisas em nossos corações aí. Eu peço oração pela minha esposa, pelas minhas filhas que estão vindo agora, né? Então, lembre-se delas, tá bom? Vamos orar por isso. Eu acho que é só. Vamos orar pela irmã Nita, irmã Ana, que estão lá, né? Itapira.
Vamos orar também pela irmã Irene, que está lá em Gaúcha, não sei se ela está nos ouvindo. Vamos orar por todos os irmãos. Olha, tem algumas coisas que eu gostaria de lembrar aqui. Domingo eu agradeci a alguns irmãos pelo cuidado que estiveram conosco e eu acabei deixando de citar alguns irmãos. E na medida que eu for lembrando, eu vou citando, tá? Eu lembro da irmã Nice, que cuidou muito bem da gente na nossa primeira vinda aqui, né, para conhecer os irmãos. E também da nossa irmã Gediene, né, que inclusive mandou até umas frutas para São Paulo, Noni, ou Noni, eu não sei o nome dessa fruta, né, para o Caleb, né, para o senhor José lá da congregação, o Caleb que é do TBI, e o senhor José lá da congregação, uma congregação do TBI lá na Zona Leste. É isso, meus irmãos. Quem mais que eu preciso lembrar aqui para agradecer? Tem muitas pessoas que a gente precisa agradecer e eu caí, acho que na besteira de lembrar nome e eu sou péssimo. Estejam orando pelo senhor Sebastião. O senhor Sebastião anda meio desanimado, tá? Eu estive com ele hoje. Orem por ele, tá bom? Orem pela minha família lá em São Paulo, né? Minha mamãe, orem pela minha avó, pelos meus irmãos, minha sobrinha, minha tia Sandra, minha tia Bernadette, que acabou de entrar ali, que eu vi. Orem pela minha família lá, pela congregação cristã, congregação batista bíblica, né? É uma congregação cristã que tem a doutrina batista, que está lá na Rua Parioto, número 141, em São Miguel Paulista. Ore pela família do Davis, eu lembro que ele me pediu oração. Vamos orar, vamos aproveitar esse tempo então para orar. Eu estou vendo que não houve mais nenhum pedido aqui por enquanto. E se você tem algum pedido, com oração. Oremos. Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és aquele que nos governa. O Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada temos. Por mais que busquemos aquilo que o mundo nos oferece, nada disso, Pai amado, é capaz de superar as bênçãos que o Senhor já nos deu e aquelas bênçãos que estão por vir. Aquelas bênçãos da eternidade. Pai, nós passamos por momentos de lutas e dificuldades e muitas vezes, diante destas pressões, nós nos rendemos ao inimigo. Nos rendemos aos desejos da nossa carne. Nos rendemos, Pai amado, às concupiscências dos nossos olhos. Ó Deus. E muitas vezes, e todas dessas vezes, nós rejeitamos o Senhor. E nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que somos falhos. Tem misericórdia de nós que, se passarmos um segundo longe do Senhor, desagradaremos ao Senhor. Desagradaremos por estar longe do Senhor. E como consequência dessa distância do Senhor, o pecado reinará sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos um outro Deus, nós queremos o Senhor. Nós não queremos um outro líder, nós queremos o Senhor. Nós não queremos uma outra vida, nós queremos a vida que o Senhor já nos deu. Essa nova vida em Cristo Jesus, que apesar de grandes lutas, é uma vida cheia de prazer e satisfação, que o mundo não pode compreender. É uma vida cheia de paz, que é loucura para o mundo. Pai, nos ajude a viver cada vez mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor. Pai, nós mencionamos aqui os pedidos que foram feitos. Nós colocamos esses pedidos diante do Senhor, na certeza de que nós temos um Deus que não só é capaz, Pai amado, de nos fazer lembrar daquilo que nós precisamos, é capaz de intervir em nosso favor, é capaz de providenciar tudo aquilo que é necessário para que nós vençamos essas lutas. E mais do que isso, Pai, é capaz de fazer o mundo olhar para nós e saber, Pai amado, que nós servimos um Deus o qual eles passarão a desejar servir também. Pai, entra com providência na vida daqueles que precisam do Senhor.
Age, Pai amado, neste momento, assim como o Senhor tem agido, curando, restaurando, Pai, sarando, Senhor. Ó Pai, o Senhor é o Deus que consola e consola, então, neste momento, esta família enlutada, Pai, que precisa do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que nos resgatou e o Senhor é aquele que tem nos mantido de pé. Coloque, Pai amado, em nossos corações o vigor que nós precisamos para continuar seguindo ao Senhor. Esperança, Pai amado, diante de nós, para continuar olhando para o Senhor e desejando seguir, Pai amado, nessa caminhada que o Senhor preparou para nós. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe os teus servos, as tuas servas. Abençoe aqueles que estão neste momento, Pai amado, clamando pela tua misericórdia. Ó Deus, abençoe, Pai amado, o nosso governo, os nossos governantes. Abençoe os nossos líderes, Pai amado. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Pai amado, Israel. Abençoe o povo que o Senhor escolheu para que através dele o Senhor nos proporcionasse a salvação eterna. Pai, a tua palavra diz que benditos são aqueles que abençoarem o povo de Israel. E nós, Pai amado, nesta noite, rogamos a Ti para que o Senhor intervenha na situação que esse povo se encontra agora. Pai, cuida de nós, cuida daqueles que estão de fato precisando do Senhor. Nos ajuda, Pai. Esta é a nossa oração e nós a fazemos nesta noite com fé no Senhor. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ter uma noite, um fim de noite abençoado no Senhor, que nós possamos descansar essa noite, recarregar as nossas energias, para que amanhã nós, ao abrir os nossos olhos, façamos isso desejosos de ter uma vida totalmente dependente do Senhor, uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Deus abençoe vocês. Um beijão. Tchau, tchau, meus irmãos.